gente, boa tarde. Hoje falaremos a respeito dos conceitos da astrobiologia e seus principais temas, abordando os mais diversos assuntos da melhor forma possível. Esperamos que todos compreendam e, caso reste alguma dúvida, questionem a respeito. Fiquem com o vídeo. Oi, gente. Meu nome é Cauã. Eu já vim comentar um pouco com vocês sobre a astrobiologia. A astrobiologia é uma recente área de pesquisa científica que estuda a vida no universo, em conexão com o ambiente astronômico, sua origem, distribuição, evolução e futuro. A astrobiologia compreende, entre vários temas, a formação de moléculas orgânicas no ambiente espacial, a química prebiótica e a origem da vida. Trata, garota, sai da... Ai, gente, perdão, é minha vez. É que tá tendo TikTok, agora eu me distraio, perdão. Como vocês estão vendo aí na nossa apresentação, a astroquímica também engloba em astrobiologia, né? E o que a bendita da astroquímica faz, gente? O que ela estuda? Ela estuda a formação, a liberação e a busca de moléculas no meio interestelar, ou seja, entre as estrelas. E cientistas, assim como a gente, estudando isso, tem conhecimento da origem, evolução e liberação dessas moléculas no universo. Esse estudo se divide em 3 partes: experimental, onde a gente faz experimentos entre a interação de moléculas e fótons; observacional, onde a gente procura onde que tá essas moléculas, se é um planeta ou numa estrela, por exemplo; e teórica, onde a gente tenta descrever modelos de meio interestelares. Então vamos começar, gente, pela formação e liberação dos elementos. Eu não vou me aprofundar nos elementos mais complexos, beleza? A formação dos elementos acontece pela fusão nuclear, lá no núcleo da estrela. Mas, primeiramente, a estrela coleta elementos na nebulosa estelar, que é onde ela nasce. Depois que ela coletou elementos suficientes, ela vai fazer a fusão nuclear. E o que é a fusão nuclear? É um elemento que, se juntando com outro, forma uma molécula. E, além disso, forma energia também, como vocês podem ver nessa imagem. Esses dois são isótopos de hidrogênio. Lembrando, isótopos são 2 elementos iguais, só que tem massas diferentes. Como vocês podem ver, o de cima tem mais neutro do que o de baixo, que vai formar o hélio, como vocês estão vendo na ilustração. E o mesmo acontece com o Sol. Acontece a mesma reação, porque, como todos sabem, o Sol também é uma estrela. E junto com a molécula que vai ser formada, vai gerar a energia solar. Eu sou a Maria Eduarda e hoje eu vou falar um pouco sobre a origem dos elementos. Bom, na Terra encontra-se em maior ou menor 90 elementos químicos. Apesar desses elementos formarem nosso planeta e nosso organismo, esses elementos não foram criados na Terra. Com isso, o modelo cosmológico padrão nos sugere que o universo é formado por 68,3% de energia escura, 26,8% de matéria escura fria e 4,9% de matéria bariônica, que seria matéria composta por prótons, nêutrons e elétrons. Por sua vez, esses 4,9% de matéria bariônica estão distribuídos em hidrogênio e hélio gasoso oriundos da formação primordial. Os demais 88 elementos, mais pesados que o hélio, representam apenas 0,1% do universo. Com isso, acredita-se que todo esse processo de formação surgiu após o Big Bang. Portanto, momentos seguintes a tal, todo o universo se expande, inclusive tempo e espaço. Oi, gente, eu sou a Karine e hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre a química prebiótica. Eu acho que todo mundo aqui já parou para pensar de como teria surgido a vida e com certeza vocês já comentaram com alguém sobre isso, né? Mas na de hoje não. Em 1953, aconteceu uma mistura gasosa de metano, hidrogênio e amônia, surgindo assim 4 aminoácidos, dando início à área que eu vou comentar com vocês hoje, que é a química prebiótica. Mas o que seria a química prebiótica? Bom, a química prebiótica seria um fio de reações de processos que aconteceram antes da origem da vida. Antes, nosso planeta Terra era um planeta inóspito, ou seja, um planeta não habitável, contendo 80% de gás carbono, 10% de metano, 5% de monóxido de carbono e os outros 5% de nitrogênio. Lembra que eu citei com vocês o ano de 1953? Então, foi o ano em que Miller criou um aparelho que simulava a origem da vida. Mas antes de eu falar desse aparelho detalhadamente com vocês, eu vou citar outras hipóteses, outros experimentos para que vocês possam entender melhor. A primeira hipótese que eu vou falar com vocês
é da biogênese. A matéria bruta, que especulavam que de uma pedra ia sair um cavalo ou que de uma nuvem ia sair uma ovelha. Louco, né? O segundo experimento que eu vou citar com vocês é o experimento de Red, que ele pegou 2 frascos e nesses mesmos frascos colocou o mesmo pedaço de carne. Um frasco ele tampou e o outro não. Com o decorrer do tempo foram pousando moscas, dessas moscas surgiram larvas, dessas larvas surgiram outras moscas, assim comprovando a biogênese. A terceira hipótese que eu vou falar com vocês é do Oparin. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar. Que ele acreditava que na atmosfera primitiva existiam moléculas de água, amônia, hidrogênio e metano. E que com muitas descargas elétricas e altas temperaturas, essas moléculas foram arrastadas pelos mares do oceano e assim surgindo os primeiros seres vivos. O experimento de Miller, que eu vou citar agora com vocês, eu acho que é mais para comprovar essa hipótese de Oparin. Ele criou um aparelho que, assim, aqui embaixo tinha água e aqui fogo para simular os oceanos. Aqui em cima tinha descargas elétricas, simulações de descargas elétricas. E aqui ele colocou as moléculas que Oparin, que eu citei no negócio passado, que Oparin citou, que ele especulava que existia. E nisso surgiram 4 aminoácidos. Até hoje não se sabe ao certo como surgiu a vida. Eu tenho uma curiosidade muito legal para contar para vocês, que na década de 70, Miller fez outro experimento. Ele pegou vários frascos, colocou água de cianeto de amônia e deixou em banho de gelo seco por 25 anos. Depois de 25 anos, ele pegou e viu que nesses frascos tinha uma água amarelada e que nessa água continha aminoácidos e RNA, ou seja, criando assim outra hipótese para o surgimento da vida. Meu nome é Isabelle Teles de Couto e eu vou começar a falar sobre o meu tema. Muitos de nós acreditamos que há indícios e possibilidades e que haja vida fora da Terra, já que apenas na Via Láctea pode existir 400 bilhões de estrelas semelhantes ao Sol e ainda no universo possua 2 trilhões de galáxias. Com um número tão alto desses, pode sim existir e habitar vida em outros corpos celestes. Descoberto pela NASA em julho deste ano, um lugar com formação rochosa e atmosfera espessa tem características muito similares ao do nosso planeta. Ele está localizado na constelação de Cygnus, ou eu não sei pronunciar direito esse nome, e orbita uma estrela muito parecida ao Sol. A volta completa dura em torno de 385 dias, igual ao da Terra. A NASA acredita que é possível e é bem provável sim, que tenha condições de habitar vida fora da Terra ou neste planeta, já que pode ter água em forma líquida, sim, é um elemento para o desenvolvimento dos seres vivos, né? E seria impossível chegar lá, porque precisaria de 2 milhões de anos para uma nave espacial percorrê-la. Ou seja, a tecnologia deveria estar a um nível muito avançado, em alto desempenho, para que essa ideia seja bem sucedida e possa se tornar realidade, porque é muita coisa 2 bilhões de anos, né, gente? Então, a gente nunca pode desacreditar da tecnologia, porque ela sempre nos surpreende, mas a gente sabe que é bem difícil. Então foi isso, muito obrigado pela atenção e boa sorte a todos. Tchau, beijos. Me chamo Yasmin e eu vim falar sobre a evolução da vida em um planeta em constante mudança. A evolução é um fenômeno que ocorre em sistemas biológicos e ao longo de grandes escalas de tempo. Desde seu surgimento, a vida está em constante evolução, onde os biólogos evolutivos definem a evolução como um fenômeno de modificação. As modificações que geralmente aparecem em apenas um indivíduo podem aparecer em toda a população, mas também podem ser completamente eliminadas da população. Os sistemas que geralmente agem dessa maneira são chamados de sistemas biológicos.
O nosso planeta não é um sistema biológico, apesar de sofrer várias mudanças, mas sim um sistema geológico, onde a maioria das modificações são geradas pela atividade tectônica de placas que causam a deriva de continentes e vulcanismos. Essa atividade modifica profundamente a superfície terrestre e tem uma forte influência sobre a vida que ocupa a biosfera. Oi, gente, meu nome é Gabriela Itotti e eu vou falar um pouquinho para vocês referente sobre exploração interestelar. Enfim, como todos sabemos, a viagem para outras estrelas fascina a humanidade desde as primeiras civilizações. E a sua idealização está progredindo cada vez mais conforme o desenvolvimento científico e tecnológico. A viagem interestelar na ficção científica é uma viagem tripulada ou não tripulada entre as estrelas. E o conceito dessa viagem em espaçonaves é uma matéria-prima básica da ficção científica. Enfim, alguns dos motivos que podem impulsionar para a exploração de outros sistemas estelares é a sobrevivência de espécie, o acesso de recursos naturais de interesse econômico, a propagação de vida no universo e a própria curiosidade exploratória da natureza humana. O slide trocou tudo, a roupa também trocou, mas bora focar no conteúdo que é o essencial. Então, esse tipo de viagem requer bastante da tecnologia de propulsão, ou seja, para que o foguete funcione adequadamente, é preciso que as distâncias interestelares sejam substancialmente elevadas a uma velocidade significativa. Bem complexo, sim. Que é necessário para que a espaçonave alcance seu destino em meio que um tempo razoável. Então, existem diversos tipos de sistemas de propulsão, porém eu vou falar só de um para não ficar cansativo para vocês. Que no caso, o sistema de propulsão que funciona por antimatéria, que basicamente ele consiste na aniquilação de partículas subatômicas com suas correspondentes de antimatéria. E algo bem interessante, quero que vocês anotem, que realmente eu amei e saber disso, e espero que vocês também gostem, é sobre a reação, que praticamente apresenta a maior taxa de energia por unidade de massa em relação a qualquer outra reação já conhecida pela física. Então, gente, a antimatéria deve ser estocada em compartimentos de campos elétricos e magnéticos. E há dois tipos de sistemas de propulsão que podem ser explorados, que no caso é o sistema de propulsão que funciona somente pela energia aniquilada e os sistemas que usam antiprótons para iniciar processos de fusão em um plasma condensado ou em comprimido. Enfim, a propulsão de antimatéria ela praticamente atinge 60% da velocidade da luz e o seu principal problema é a estocagem e a produção de grandes quantidades de antimatéria. Contudo, se um dia esse problema for solucionado, essa será sem dúvidas o sistema mais viável para a realização de viagens interestelares. Contudo, concluímos que a astrobiologia é uma área recente da pesquisa científica que procura entender o fenômeno da vida em nosso universo. De onde viemos? Para onde vamos? Estamos sozinhos no universo? A astrobiologia procura responder essas perguntas baseando-se na história da vida na Terra e as suas relações com o planeta, extrapolando esses conhecimentos para o desenvolvimento de metodologias para estudos de outros mundos, seja com robôs, missões tripuladas ou técnicas astronômicas.